Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Bate-Papo Criminal, nosso projeto de extensão aqui da Universidade de Caxias do Sul, dentro do nosso grupo Desencarcerando, né? Quero inicialmente cumprimentar e agradecer ao professor Marcos Eberhardt, né, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre uma temática relativamente nova dentro da nossa legislação criminal, sobre os acordos de não persecução criminal, civil e criminal na prática, né? O professor Marcos é professor da PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais, doutorando em Ciências Criminais. Ele é professor aqui do nosso corpo docente da especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado, né? Convênio entre a UX e o IBRASP, né? É um autor de inúmeras obras, dentre as quais eu destaco Provas no Processo Penal, publicado pela Livraria do Advogado. Marcos, muitíssimo obrigado por estar com a gente, conversar aí com o pessoal da nossa instituição. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Agradeço a presença de todos e de todas e passo a bola aí para o Pedro tecer suas considerações iniciais e a gente já inicia. Uma boa tarde, então, a todos. Agradeço novamente aí ao Bruno, como sempre, né? Também toda a equipe do Desencarcerando. Convidei alguns alunos, também alguns colegas para participar aí do bate-papo hoje. Agradeço também especialmente ao Marcos, Dr. Marcos Eberhardt, professor. Acho que é uma honra e um orgulho nosso todos aqui ter a participação do doutor conversando com a gente sobre um tema recente, né? Que a gente ainda não tem muita experiência na aplicação, né, e na atuação disso daí. Então, eu já ouvi muitas críticas no sentido de que o advogado e vamos botar assim, o operador do direito não sabe negociar, né, e é uma situação do acordo de uma persecução penal. Então, fico muito feliz e com muita vontade de ouvir hoje o bate-papo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor Bruno, pelo carinho de estar me acolhendo de novo na UX. Eu tenho o Bruno, esses dias até se assustou com a minha história com a UX, é um pouquinho antiga, quase tão antiga quanto o período em que eu sou professor. Então, eu tenho uma história com a UX, pelo menos desde o ano de 2006. Então, e mais do que isso ainda, a minha primeira aula inaugural, ela foi para mais de 800 pessoas, também foi na UX. E também foi ainda na década anterior à década passada, ou seja, já faz bastante tempo. Então, foi lá pelos idos ali de 2005, 2006 também. Bom, então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou direto ao ponto, porque eu propus já falarmos do acordo de não persecução penal e também do acordo de não persecução civil, porque hoje é quase não falar da mesma coisa, da mesma ferramenta, do mesmo negócio jurídico, mas, às vezes, e muitas vezes, nós teremos o acordo de não persecução civil conjunto a um acordo de não persecução penal. E eu também proponho essa discussão com essa imbricação entre estes dois institutos, essas duas ferramentas de negociação da justiça penal, da justiça negocial. Por quê? Porque daqui a pouquinho, já em seguida, nos próximos 7, 8 minutos, eu vou propor efetivamente duas grandes discussões. E essas duas grandes discussões, elas vão estar endereçadas justamente à imbricação desses dois institutos. Mas antes de chegar lá, a questão é que o acordo de não persecução civil e o acordo de não persecução penal, trazidos, pelo menos de uma forma um pouquinho mais clara, pelo pacote anticrime, essas não são ferramentas necessariamente que nós estejamos a conhecer pelo pacote anticrime. Claro que o acordo de não persecução civil, ele jamais teve previsão na legislação brasileira em relação à improbidade. Então, há aqui uma diferença substancial de mudança completa, uma quebra de paradigma, assim entender que é possível negociar a improbidade. Tá? Então, o pacote anticrime nos trouxe isso. Cada um do seu lado, nós temos um problema
em relação ao aspecto temporal que ainda está em discussão e permanecerá em discussão, ainda que com posições plenárias, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ainda permanecerá em discussão. Bom, nos tribunais estaduais pelo Brasil inteiro, naqueles tribunais que eu conheço, TJ de São Paulo, TJ de Santa Catarina, TJ do Rio Grande do Sul, nos TRFs que eu também conheço, TRF3, TRF5, TRF4, TRF1, nós temos realmente uma falta de harmonia completa quanto ao cabimento retroativo do acordo de não persecução penal e também do acordo de não persecução civil. É bem verdade que, para o acordo de não persecução civil, nós temos infinitamente menos decisões. Até mesmo porque as demandas criminais são em maior e altíssimo número do que as demandas de improbidade. Mas, no STJ, do ponto de vista do acordo de não persecução civil, nós temos já alguns casos, por exemplo, entendendo que tem sentido o acordo no curso do trâmite processual, então nós já temos posição do STJ nesse sentido, ao passo que, em relação ao acordo de não persecução penal, nós temos tanto a 5ª turma quanto a 6ª turma decidindo que nós não podemos falar em acordo de não persecução penal, senão até o recebimento da denúncia. Tá? E a doutora Laura Oliveira, que é minha sócia aqui no escritório, minha colega aqui no escritório, está junto conosco justamente para não me deixar mentir e poder me ajudar caso eu tenha trazido alguma informação que não corresponda à realidade mais atual, visto que a Laura com certeza, está mais na frente minha aqui no escritório do que eu aqui no escritório em relação à questão dos acordos. Então, está muito mais atenta ao que está acontecendo diariamente. Tá? Então, assim, no Supremo Tribunal Federal, a primeira turma também tem essa posição. Tá? No entanto, nós temos um julgamento extremamente importante, a Laura me deu essa notícia hoje, no final da tarde, pautado, se eu não vou me enganar, pelo que a Laura me disse, para 17 de setembro, o julgamento virtual. Tá? Ele estava pautado, né, Laura, para julgamento virtual anteriormente, que é o habeas corpus 185.293, certo? 193. 185.913. 185.913. 185.913, ele estava pautado virtualmente para o final do ano passado, foi retirado de pauta, estranhamente foi colocado em pauta virtual de novo. Porque ele foi retirado justamente sob o motivo de que uma matéria muito importante deveria se resolver numa pauta que não fosse virtual. Agora ele volta para a pauta virtual. Há uma manifestação fortíssima do ministro Gilmar Mendes, relator, no sentido de que, sim, se trata de uma norma de natureza híbrida, preferencialmente de natureza material penal material, e por isso deve retroagir. Isso é importante do ponto de vista daqueles processos que nós temos no escritório em andamento, ou que eventualmente nós seremos contratados em sede de apelação, ou em sede de alegações finais, ou até mesmo em sede de recurso especial extraordinário, mas que, eventualmente, nós possamos classificar naqueles processos, tanto do ponto de vista da improbidade, quanto do ponto de vista penal, que nós enxergamos não necessariamente com a qualificação status causas perdidas. Não se trata disto, mas se trata daqueles processos em que há uma dificuldade probatória maior e que também, eventualmente, sabedor que eu estou assumindo agora, quem sabe já não há muito mais fôlego de trabalho, principalmente em relação à questão probatória. Bom, se na improbidade não há mais, porque já houve uma discussão no acordo de não persecução civil, houve uma discussão sobre os TACs em relação ao valor máximo que poderia subsidiar um acordo e tal. Se não há uma discussão sobre a característica da improbidade, que pode ser base para um acordo de não persecução civil, se isso é verdade lá, e
Não é o caso do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele tem uma limitação primeiramente objetiva em relação à pena mínima dos delitos ser inferior a 4 anos. É bem verdade que o projeto diria ser inferior a 4 ou igual a 4. Se ele tivesse dito igual a 4, inferior a 4, com certeza nós teríamos quase 80% das infrações penais do sistema penal brasileiro dentro do acordo. Hoje nós temos, em tese, quase 70% das infrações penais dentro desse critério objetivo, considerando, é claro, que existem outros critérios, como é o caso da violência. Evidentemente que a lei foi clara ao dizer, por exemplo, que não vai se negociar a violência doméstica. Olha, me parece que andou com acerto o legislador ao referir isto, tá? Me parece que é um bem da vida que não se pode realmente negociar, que não se pode sequer discutir. É efetivamente irrenunciável, por mais que a vítima, por exemplo, quisesse fazer isso. Não poderia. Muito bem. Então, nós temos, por exemplo, nós temos furto, temos estelionato, temos apropriação indébita, temos sonegação fiscal. Aliás, a Lei 8.037 está quase toda dentro do acordo de não persecução penal. A Lei dos crimes ambientais está toda dentro do acordo de não persecução penal. A Lei dos crimes estatórios está a mesma nova, ainda há muitos tipos penais dentro da lei. Na anterior, quase todos estavam. A gente tem os crimes cometidos por funcionários públicos, todos aqui dentro do acordo de não persecução penal. Então, nós efetivamente temos muitas infrações penais, pelo menos essas, que eu diria, do dia a dia, dentro do acordo de não persecução penal. É claro que não vai estar aqui o tráfico, mas está aqui, por exemplo, pelo menos do ponto de vista objetivo, o tráfico privilegiado. É claro que não está aqui o roubo, mas está aqui o furto e quase todas as outras infrações patrimoniais. É claro que não está aqui o homicídio, mas está aqui o homicídio culposo. Então, quer dizer, nós temos muitas infrações penais do dia a dia. Em relação a esse aspecto temporal, já há entendimento por parte do Ministério Público balizado e sólido em resoluções, portarias, qualquer tipo de orientações, no sentido, inclusive, enunciados normativos por parte do Ministério Público, dizendo que sim, cabe até o trânsito em julgado. Então, do ponto de vista dos acordos que estão se fazendo hoje, não há grande discussão sobre será que cabe no meu caso ou não, já que eu já estou na sentença? Será que cabe no meu caso ou não, já que eu estou na fase recursal? Muito embora os posicionamentos da 5ª e da 6ª turma do STJ e da 1ª turma do STF serem contrários a isso, dizendo que só cabe até o recebimento da denúncia, o bem da verdade é que estão se fazendo acordos em todo o Brasil, independentemente do momento. É claro que, no momento em que eu abandonar essa discussão temporal, retroação, que daria um belo artigo, evidentemente que já tem vários escritos sobre isso, inclusive há um belo artigo do professor Fábio Medina Osório, não tão novinho, mas um belo artigo falando do acordo de não persecução civil e da aplicação retroativa do acordo de não persecução civil, que se aplica completamente ao acordo de não persecução penal. Aos colegas aqui do pós-graduação da UX, eu compartilhei todos esses materiais e, claro, fico à disposição dos demais colegas que aqui conosco estão, se assim o desejarem efetivamente. Bom, se isso é verdade, do ponto de vista do acordo de não persecução penal, nós temos uma infinidade de delitos, nós temos uma discussão temporal dentro dos tribunais superiores, mas mesmo assim nós temos muitos acordos sendo feitos e nós temos uma regulamentação mínima dentro do 128A. Se, de outro lado, o acordo de não persecução civil é um instituto que, segundo pelo menos o STJ e segundo as orientações do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, estão sendo feitos e autorizados até o trânsito em julgado,
Também é verdade que esse instituto não tem regulamentação alguma, pelo menos dentro da lei de improbidade. Não tem. Só se diz que no prazo da contestação, o juiz poderá suspender a ação para acordo de não persecução civil. Só se diz isso. Não se diz nada mais. Mas também é verdade que a CCR está, por seus membros, pensando cada vez mais que nós temos um problema sério em relação à ausência de regulamentação do acordo de não persecução civil. Então, um dos membros da CCR propôs lá no Conselho Nacional do Ministério Público uma regulamentação do artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8429 de 1992, disciplinando o acordo de não persecução civil no âmbito do Ministério Público. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público propondo uma resolução, propondo uma regulamentação do acordo de não persecução civil, justamente porque ele não tem essa regulamentação. Mas a orientação do Ministério Público Federal, que é a orientação número, doutora Laura, me ajuda, número 10 do Ministério Público Federal, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão de Combate à Corrupção, orientação número 10, tem todos os termos possíveis e impossíveis. A gente até achou alguns que não tem, mas tem quase todos os termos para a celebração de um acordo de não persecução civil. Pessoal, aí está, de forma extremamente objetiva, de forma extremamente curta, mas ao mesmo tempo de rapidez ousada, falar um pouco sobre o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução civil no estado atual desses institutos no Brasil. Agora, o que se coloca de problemática, de complexidade no dia a dia dos acordos? Bom, eu coloco, primeiro, uma questão estrutural. Segundo, uma questão jurídica. E terceiro, uma outra questão jurídica. Eu não ia falar dessa primeira questão estrutural, mas vocês me deram a ideia, eu vou falar. Nós, no direito penal, nós não estamos acostumados a celebrar acordos. Nós estamos acostumados, de outro lado, a apanhar para explicar para o cliente o que acontece dentro de uma audiência de transação penal. Nós temos grande dificuldade de explicar para o cliente, seja ele a pessoa que é requerida, seja ele a vítima, que tipo de negociação é que aconteceu dentro da sala de audiência, se já chegou lá uma proposta pronta para a transação penal. Que tipo de negociação é essa? Que tipo de, entre aspas, pena antecipada é essa em que eu não posso falar sobre o que aconteceu e eu não posso discorrer sobre os elementos que eu entendo que sejam necessários e que podem, inclusive, fazer com que essa proposta de transação seja diferente daquela que veio até mim. Estes relatos não são só os relatos do Marcos Eberhardt, advogado, que está há 20 anos com a barriga no balcão. Não é só meu. Estes relatos, eles são de toda a advocacia. Mas esses relatos também são de estudiosos e pessoas que fizeram várias análises dentro de varas judiciais para entender este vazio de oralidade que trouxe a transação penal. Lá com a lei do Juizado Especial Criminal, a ideia com certeza era outra. Nós temos vários juristas no Brasil, o primeiro deles foi o professor Geraldo Prado a falar
sobre esta crítica da transação penal, fruto do doutoramento dele. Assim como também, fruto do doutoramento, o professor Nereu Giacomoli, na década de 90, trabalhou a questão da justiça negocial no Brasil, a questão do consenso. Então, não é novidade o consenso. A novidade que tem para agora uma justiça, por exemplo, a penal, que tem 70% das infrações penais dentro da possibilidade de acordo de não persecução penal, e para uma justiça, a cível, que dentro da improbidade pode ter 100% das suas causas dentro do acordo de não persecução cível, é que nós já apanhamos bastante com a transação penal, sem explicar o que ali poderia acontecer, sem conseguir entender que acordo é esse que não tem tratativa. O mesmo, pessoal, acontece em alguns casos de acordo de não persecução penal e de acordo de não persecução civil. Nós não sabemos negociar. E quando eu falo nós, somos nós juristas, sejamos nós promotores, procuradores do Ministério Público, procuradores regionais da República, sejamos nós advogados, advogadas. Nós não sabemos negociar. Então há um vazio em relação ao que é tratativa. Por quê? Porque na concepção que eu quero trazer aqui para vocês, tem sido muito entendido que toda vez que você faz uma exigência, ou toda vez que você admite não poder cumprir uma exigência do acordo, então, ou você faz uma exigência, ou você admite não poder cumprir propondo outra, quem sabe, ou uma redução da pena, ou uma redução do valor da reparação do dano, isto aparece para todos os lados, tanto para o advogado, quanto para a acusação, tanto defesa quanto acusação. Isso aparece como um insulto. Está aqui a proposta. É para ser cumprida. Não, mas eu quero tratar da proposta. Então, talvez seja essa cultura que nos falta inserir na ideia do acordo, que efetivamente é tratativa. Ontem, eu sorrateiramente, na hora que saí do escritório, enviei um e-mail para a doutora Laura, e este e-mail nada mais era do que um retorno do Ministério Público de um acordo de não persecução civil, híbrido com um acordo de não persecução penal, com um retorno negativo em relação a uma proposta nossa. A doutora Laura, então, iniciou a sua quinta-feira, e eu também, trabalhando dentro da resposta a esse e-mail. E nós não conseguimos terminar. Mas não é porque tinha palestra às 18 horas. É porque, efetivamente, ele é interminável. Por que ele é interminável? Porque nem tudo sobre o acordo a lei disse. Aliás, muito pouco sobre os acordos a lei disse. Muito mais é prática do acordo, daquilo que se tem feito e tem dado certo, daquilo que tem funcionado, daquilo que não tem funcionado para saber como não fazer ou como fazer. Mais é projeção futura de danos. Se eu assinar esse acordo hoje, qual a projeção futura? Então eu coloco esse problema para vocês para dizer que esse e-mail é fruto de um acordo que começou em outubro de 2020. Isto é tratativa. Isto é tratativa. Isto sim é tratativa. Por mais que eu não queira concordar com o que se coloca, por mais que algumas cláusulas eu entenda que discordo e queira propor outras, ainda hoje, quase um ano depois, isto é tratativa. Porque há uma pessoa do outro lado que vai assinar esse acordo e vai ter que cumprir esse acordo. E aí é que se mostram, é que se descortinam duas grandes questões.
E me parecem que essas duas grandes questões, elas vão fazer parte do nosso imaginário, vão fazer parte da nossa prática diária, mas muito pouco se falará sobre essas questões, muito pouco se escreverá sobre essas questões, justamente pela dificuldade de levá-las e inseri-las num texto. Por quê? Porque nós estamos falando, e quero propor aqui duas grandes questões, que me parecem que são as duas grandes questões efetivas do acordo de não persecução penal e também do acordo de não persecução civil, mas principalmente do acordo de não persecução penal. Ao oferecer o acordo, inquérito policial em andamento hoje, não vamos trabalhar a questão temporal de retroação. Ao oferecer o acordo, nós precisamos estar no momento ideal. E o momento ideal é quando o Ministério Público recebe um inquérito policial e, não sendo o caso de arquivamento, ele propõe o acordo de não persecução penal, por entender que não é caso de arquivamento. E a questão é: há juízo de justa causa sobre isto? Há uma ponderação de justa causa sobre isto? Há alguém que no futuro certamente apurará, um pesquisador, alguém de coragem, e faço aqui um elogio público ao professor Bruno, hoje doutor em Ciências Criminais pela PUC, pela coragem da tese, do tema, de mostrar este tema, de materializar esse tema e de ter coragem de intitulá-lo como intitulou e de defendê-lo como defendeu. E aqui alguém corajoso, certamente no futuro fará uma pesquisa e dirá o seguinte: na vara judicial tal, de 50 mil inquéritos, no ano de 2010, 32 mil, eu estou inventando uma vara judicial aqui lotada de processos, é São Paulo, tá? 32 mil receberam denúncia pelo Ministério Público. Outros 18 arquivamento. Respeitadas as proporções, dos 100% dos inquéritos que aportaram essa vara em 2022, 50% teve denúncia oferecida pelo Ministério Público por haver um não ao acordo da parte do investigado, e outros 45% teve acordo, e 5% foi arquivamento. Alguém um dia fará isto. Alguém um dia mostrará estes dados. E por que eu estou falando isto? Eu não estou falando que há má-fé da autoridade ministerial. Eu estou falando que há uma característica humana normal em que se proponha algo que não seja um arquivamento. É normal que isto aconteça. É por isso que eu insisto tanto. É por isso que eu insisto tanto quando na aula de pós-graduação ou quando na aula de graduação as pessoas me perguntam: Marcos, como é que você fica angustiado esperando um inquérito policial que terminou lá na delegacia virar ou arquivamento ou oferecimento de denúncia? Eu respondo: eu não fico angustiado. Mas que coisa! Então tu tem o coração muito frio. Não, não é. É que com certeza eu já ofereci memoriais para o delegado,
Com certeza, quando sair de lá, eu sei o dia que chegou no MP, porque eu estou ligando todos os dias. E com certeza já ofereci memorial para o Ministério Público, já falei com ele também. Então eu sinto se vem denúncia, eu sei aproximadamente se o meu memorial tem sentido, se não tem sentido. Eu não tenho surpresa. É claro que eu posso não acertar em todos os casos, mas não há um vazio temporal de não atuação do advogado. Ontem mesmo, um ex-colega, um ex-aluno de pós, me perguntou: Marcos, eu tenho inquérito policial na delegacia tal, um crime horrível. Delegado indiciou. Beleza. Será que eu já contrato ação penal? Falei, não. Contrata memoriais do Ministério Público. E vai lá tratar com o promotor. Vai despachar com o promotor. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês é que é normal, é do ser humano, que havendo a possibilidade de um acordo, se proponha este acordo, até mesmo na dúvida de um arquivamento. Entende? Imagina fragmentar um homicídio culposo. Pega um homicídio culposo e aí a vítima, a família da vítima, contrata um escritório de advocacia. E o investigado contrata um escritório de advocacia. Isso aconteceu conosco. Isso aconteceu comigo. Então eu posso dizer, desde que eu não cite os nomes, então nós contratamos uma perícia para além da perícia técnica oficial. E a família da vítima contratou também uma perícia. Então esse inquérito policial virou uma briga. Isto é que é juridicamente interessante. Ao fim e ao cabo, nós não queríamos ser denunciados. E ao fim e ao cabo, a família da vítima, representada pelo seu advogado, pela sua advogada, evidentemente não queria o arquivamento. Então nós estávamos em lados opostos com toda certeza. Mas a nossa atuação, a diferença que o caso tinha, as sutilezas do caso, elas trouxeram o Ministério Público a entender que o melhor seria a apresentação de uma proposta de acordo de não persecução penal. Marcos, onde é que está o ganho nisso? Onde está o ganho nisso? É que nós tivemos a oportunidade de receber os advogados da vítima na audiência de celebração do acordo. Tivemos a oportunidade de colocar a aquiescência dos procuradores da vítima no acordo, que não está na lei. E nós tivemos uma pena a ser cumprida que cabia dentro da expectativa do cliente perante aquela tragédia que havia acontecido. Então, o acordo tem sentido, mas ele tem sentido quando eu tenho um controle da justa causa, porque senão o arquivamento vai virar acordo. E aí é claro que, de outro lado, alguém poderia dizer, e com toda segurança e tranquilidade poderia dizer, mas é mais trabalho para o advogado. É claro que é, mas é muito mais injustiça. O outro ponto que eu quero propor, além dessa questão da justa causa, que nunca existiu lá na transação, né? E também não está existindo aqui no acordo de não persecução penal, até porque a lei não falou, se a lei não falou, não faz, e se a lei falasse também, eventualmente, não seria bem assim, porque uma análise de justa causa é sempre uma análise bastante complexa. Mas a outra questão que eu coloco aqui, e isso é
meu dia a dia aqui no escritório, brigando, literalmente, com a doutora Laura, com o doutor Rafael, com todos que estão ao redor do acordo, este é o ponto. Mas brigando mesmo, para nós tentarmos enxergar, nós todos, o que a gente não está enxergando? Do que eu estou falando? Eu estou falando de um acordo com efeito extra altos. E aqui vem a questão, por exemplo, de um funcionário público, de um servidor público. Ele vai lá, muito belo, muito bonito, e faz um acordo de não persecução penal. Ora, o acordo de não persecução penal exige a confissão. E essa confissão vai ter efeito na ação de improbidade que está lá em andamento? Então, pessoal, se colocam questões a partir dos efeitos extra altos do acordo de não persecução penal. E, é claro, do acordo de não persecução civil também. Se eu quiser ficar nessa questão entre penal e improbidade e trabalhar aqui dentro os efeitos para o servidor público, qual é o caminho que a gente está fazendo? Qual a estrada que a gente tem percorrido? Mesmo que, eventualmente, nós estejamos falando de varas diferentes, promotores diferentes, procuradores da República diferentes. Nós fizemos um acordo no final do ano passado, em que nós estávamos contratados dentro do inquérito policial. E como todo advogado normalmente é um ser em desconfiança, eternamente em desconfiança, a doutora Laura me disse o seguinte: será que não tem um inquérito civil em andamento? Eu disse, olha, não pode. Não pode ter. Não pode, porque a cliente nunca nos falou. Eu falei com um advogado que cuidou do processo disciplinar, foi arquivado, não tem como ter. E aí, então, na pesquisa, sai um inquérito civil. O que eu disse para a cliente? Não dá para fazer acordo de não persecução penal a esmo. Com certeza a lei não me permite tirar a confissão do acordo. Então eu vou ter que confessar. Consequentemente, a senhora vai ter uma ação de improbidade que fácil vai poder, eventualmente, até lhe levar à perda do cargo ou à perda do seu valor de função, que era a discussão no caso. Então, o que a gente fez? Levantou o telefone e ligou para o procurador da República, para o procurador regional da República que atuava lá no inquérito civil. E ele disse, doutor, qual é o procurador da República que está atuando lá no inquérito criminal? Lá sob o inquérito criminal. Olha, o procurador da República tal, lá de Porto Alegre, tal. Deixa que eu vou falar com ele. O senhor me liga amanhã. Ligamos. E o que eles disseram? Tem todo sentido para nós fazer um acordo híbrido. Tem todo sentido. São ferramentas diferentes, são, mas nada nos impede de fazer um acordo híbrido, porque o senhor tem razão. Se nós só fizermos o penal ou só fizermos o acordo de não persecução civil, nós teremos efeitos derivados da confissão. E isso só vai ser ruim para uma pessoa, para a pessoa que está aderindo ao acordo, para o compromissário. Então, pessoal, nós temos duas grandes questões. Além de outras tantas, é claro, que surgiram já e que eu não me dei conta, e de outras tantas que vão surgir e que eventualmente também não vou me dar conta, mas que todos nós que vamos para o balcão negociar os acordos, vamos sofrer com isso. Uma delas, essa questão do exame de justa causa, que muito me preocupa em relação aos arquivamentos.
Mas também me preocupa bastante os efeitos da confissão fora do acordo de não persecução. O professor Bruno Rigon me pediu que falasse 45 minutos. Então, como eu não gosto de me atrasar, né? Eu estou terminando 30 segundos antes, pelo menos aqui no meu relógio, para ser certeiro e dar tudo certo. Mas estou completamente à disposição de vocês, com certeza. Advogado não perde prazo. É isso aí, Luana. Marcos, só tenho a te agradecer novamente, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui na Universidade de Caxias do Sul, seja com 800 pessoas ou com 30 e poucas, né? A tua aula sempre é uma aula que nos faz pensar, que traz muitas contribuições, né? E é sempre muito rico poder te escutar e compartilhar aí um pouco do teu conhecimento, da tua trajetória acadêmica e profissional, né? Eu vou passar rapidamente a palavra para o professor Robson, que chegou em breve para fazer algumas considerações, e depois, quem quiser fazer questionamentos para o professor Marcos, fique bem à vontade, seja abrindo o microfone, postando no chat, né? A gente está à disposição. Marcos, obrigado. Robson, contigo. Agradeço. Obrigado, Bruno. Da mesma forma, a você, ao Pedro, a todos os nossos alunos presentes. Quero agradecer aqui mais uma vez pelo prestígio ao nosso projeto, em especial ao professor Marcos. Agradecer também pela generosidade com que estabelece aqui uma comunicação muito franca, muito direta com os nossos alunos. Dizer que a obra do professor Marcos, especialmente Provas no Processo Penal, é da bibliografia, né, das disciplinas aqui do Processo Penal da Universidade. É uma excelente obra. E a gente agradece muito a contribuição do professor Marcos para a academia, para a formação, né, de novos profissionais. E ouvindo o professor Marcos as suas inquietudes em relação a essa, quem sabe, forma de política criminal que se adota em arquivar um inquérito ou de oferecer uma proposta de transação ou de acordo, como queira, eu fiquei pensando até mesmo na questão da prisão cautelar, né? Quando surgiram as medidas diversas, também se pensou assim, poxa, então agora a prisão preventiva, tudo bem, a gente não consegue entender a exceção, mas a gente consegue mantê-la. Aí agora nós temos mais as cautelares diversas, que podem ser acumuladas ou individuais, mas enfim, vamos acumulá-las. E aí a liberdade provisória, ela acabou se apequenando, né? Então, mais ou menos o que se percebe é isso, né? Eu fiquei até lembrando, tem um trabalho, não sei se é do Gabriel Divan, sobre a justa causa no doutorado da PUC, também muito bom, porque eu acredito que, de repente, é por aí o caminho, né? Tentar estabelecer uma compreensão do que seja essa justa causa. Eu não sei, professor Marcos, se o senhor teria quem sabe ali, de forma muito objetiva, um significado para esse reconhecimento. Seriam provas mínimas do que está sendo tratado, sendo trazido? Seria, quem sabe, algum aspecto de utilidade, de necessidade, tão somente? Eu não sei se daria só para ter esse registro. Eu acho, professor Robson, que a tua colocação é um ponto que torna o problema que eu trouxe extremamente mais complexo e até, eu diria mais, não é nem angustiante, é agonizante. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí a gente vai entrar numa outra questão cultural, que é o próprio judiciário também conseguir aceitar que se trata de um caso que, muito embora atípico, por exemplo, não tenha justa causa, porque não tem prova mínima para que se mostre, para que nós tenhamos uma ação penal. Por isso que eu, professor, eu procuro sempre participar muito
desse momento da acusação, no sentido de sempre se colocar à disposição, levar a prova, trabalhar, fazer tudo o possível. Nós tivemos um caso estes dias, na verdade, esta semana, em que, depois de bastante tempo cuidando de uma operação, depois de ter apresentado memoriais, depois de ter despachado, veio a denúncia, e aí nós estávamos quentes em relação àquilo tudo, porque o cliente está participando conosco, está participando, o empresário tem uma agenda difícil e tal. Aí eu resolvo ligar para ele e digo para ele, olha, finalmente veio a denúncia do Ministério Público e nós fomos denunciados. Tu foste denunciado. Teu sócio não foi, e dos fatos dos quais nós somos investigados, tu foste denunciado pelo fato tal. Ele disse assim para mim, mas olha, Marcos, que eu vou te dizer uma coisa. E aí, que bom que a gente consegue enxergar isso dessa forma. Ele disse assim, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe que eu estou extremamente contente de ter sido denunciado pelo Ministério Público dessa forma, porque eu achei que eu seria denunciado da forma como todos os outros réus seriam também. E aí tu estás me dizendo que eu sou o único que tem o fato X. Isso é muito bom, porque esse fato não aconteceu. Eles erraram, mas a gente consegue explicar. Que bom, estou muito contente. Tá bom, então. Para mim, era uma notícia horrível, né? Porque, poxa vida, foi denunciado. Ele disse, não, eu fui denunciado muito bem. Estou muito, porque disso eu consigo me defender muito bem. Não. E Marcos, estou muito contente. Então, o que eu quero dizer? A análise da justa causa, ela deveria ser um capítulo. Ela deveria ser um capítulo da denúncia. Deveria ter lá uma análise de justa causa e o recebimento da denúncia, ela deveria ter um capítulo também analisando a justa causa. Por quê? Porque, professor Robson, é interessante que acontece de nós enxergarmos, muitas vezes, pelas nossas próprias mãos, às vezes pela mídia, o réu que está lá no Supremo Tribunal Federal, no segundo habeas corpus, tentando trancar a ação penal do furto de melancia. Quer dizer, não se trata aqui de impunidade. Não se trata de impunidade. Um país que encarcera tanto quanto o nosso, não se trata aqui de impunidade. Não vamos misturar os assuntos, porque, evidentemente, que se eu for vítima de um crime, ou se um familiar meu for, ou se um amigo meu for, evidentemente que as minhas dores são diferentes daquela de eu, advogado, juiz, promotor. E elas precisam ser diferentes. Porque, do contrário, evidentemente que eu jamais vou encontrar neutralidade. Seria um absurdo falar uma coisa dessa. Mas eu consigo encontrar alguém que, pelo menos, não está vinculado a uma das partes. Hoje mesmo, agora mesmo, eu estava entrando aqui e a doutora Laura nos mandou um despacho de uma comarca aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, em que o juiz trancou a ação penal e liberou o bem apreendido. É preciso coragem para isso, mas é preciso muito mais. É preciso uma cultura de que isso seja uma coisa normal. Se não tem elemento, eu tranco a ação penal. É normal isso. Se não tem elemento, eu peço arquivamento. Tem que ser normal. Se cabe acordo, eu proponho acordo. Se não é caso de arquivamento, eu proponho denúncia. Se não couber acordo, ponto. Mas tem que haver uma normalidade disso. Eu não posso ficar me preocupando. Agora aconteceu esse caso aqui bastante rumoroso. Eu vou manter preso preventivamente, por mais que seja fraco, não está muito claro, o crime não é muito grave, mas mexeu com pessoas bastante conhecidas ali, não ficou bom. Eu não posso nem no restaurante mais, se eu não prender.
Mas eu não posso, não é possível que eu vá, né, me entregar esse tipo de coisa. A mais da verdade, nós precisamos entender. Na minha tese tem algumas páginas, são pouquíssimas, porque esse não é meu tema, mas eu não pude deixar de pesquisar, de entender, porque eu não vivi isso. Mas nós não sabemos o preço que foi o Estado Democrático de Direito. A gente não sabe o preço que foram as garantias da ampla defesa e do contraditório. E agora, eu, antes de mais nada, prendo. Depois eu vejo. Não. Então, a mesma coisa em relação ao receio que eu tenho nessa análise de justa causa. Professor Robson, apenas para fechar a sua pergunta e não ter aqui, o meu diagnóstico não é um diagnóstico de alguém que é triste, ou de alguém que está impactado, ou de alguém que é infeliz no que faz, antes pelo contrário. Mas o meu diagnóstico não é dos melhores em relação a essa questão da justa causa. Eu acho que vai acontecer historicamente a mesma coisa que aconteceu com a transação penal. Nós vamos esquecer a análise de justa causa e tudo bem. Só para terminar, eu vou contar uma coisa. Nós fomos procurados recentemente, uma discussão tá midiática aí, mas que, embora midiática, envolva o juizado especial criminal. Não importa de onde, mas envolve. E aí eu olhei várias pessoas sendo chamadas lá para audiência de transação penal. Eu olhei, meu cliente já tinha me dito, meu cliente é advogado, ele já tinha me dito, ele não é criminalista, mas já tinha me dito, olha, eu acho que é atípico isso aí, tá? Aí eu olhei e disse, gente, isso aqui é atípico. E tá, vou fazer uma petição de justa causa. Normalmente a gente faz quando é atípico. Tu vê? A gente tem que provocar, né? E eu acho que tá certo provocar. Eu acho que esse é o caminho, ser provocativo. Com respeito e lealdade, claro, mas tem que ser provocativo. Nós provocamos a justa causa. Dissemos, excelência, nem adianta marcar audiência para nós. Não tem justa causa no meu caso. E a decisão judicial veio no seguinte sentido. E foi muito inteligente. Porque eu imaginava que pudesse acontecer, mas eu disse, olha, vai ser muito inteligente se sair por aí. O juiz disse o seguinte, doutor, é o seguinte, a proposta de transação penal, nesse caso aqui, e como em todos os outros, é só uma proposta. Tenho certeza que na abertura da audiência, o Ministério Público vai analisar a justa causa. Aí eu disse, criou um problemão para o Ministério Público, né? Porque o que ele fez? Ele disse, não passa de uma proposta. Mas eu tenho certeza que o Ministério Público vai analisar a justa causa do seu caso quando abrir audiência. O que vai acontecer quando abrir audiência? Todo mundo vai esquecer da justa causa, menos eu. Então, eu vou levantar a mão e vou dizer, excelência, você já decidiu, folha tal, que o Ministério Público analisaria a justa causa. Agora eu quero que o promotor analise a justa causa. Eu vou ficar esperando. Eu acho que esse tipo de inconveniente você tem que ser. Que não é desrespeitoso nem desleal. Aliás, transparência em grau máximo. Com o cliente, com o Ministério Público e com o juiz. Eu tenho direito, eu quero ouvir. Né? E aí, Luana, se pedir vista para análise da justa causa, que bom, ganhamos. Ganhamos porque o que vir dali, nós poderemos fazer alguma coisa. O problema, Luana, é quando não vem. É disso que o professor Robson está falando. A análise de justa causa é vazia. Ela é virtual. E aí, o que acontece? Ou vem denúncia ou vem arquivamento. Ou vem denúncia ou vem acordo. Entende? Então é realmente complicado. Desculpa ter passado do horário, professor Robson, professor Bruno. Não, excelente. Obrigado, professor. Obrigado. Mas Deixa eu só interromper, Bruno, por rapidinho.
só para fazer um adendo aí na questão, né? É que a justa causa, ela se resume agora a uma análise a materialidade se encontra no BO, no relatório de apreensão e nos depoimentos, a autoria está nos depoimentos e bola para frente, né? A minha preocupação, quando o professor falava, depois o Robson fazia a comparação com a prisão preventiva, é que já havia quase que um overcharge, né, um excesso na investigação e depois da acusação para passar do máximo de 4 graus para poder prender. E agora o que a gente vai ver muito, que eu já vejo, a gente pode ver muito, é um excesso na acusação ou na investigação para passar da pena mínima de 4 anos. Mas é claro. E impedir um acordo. Daí, Mas é porque claro. A gente vai ter essa situação também, né? Mas é claro. E é questão ou então de aumentar os requisitos, né? As condições de fazer um acordo para fazer com que o réu, com o investigado, se torne impossível para ele. Por exemplo, a perda de função, que não é uma exigência, né, não é um requisito claro da lei, mas que pode ser solicitado pelo MP. E torna impossível o aceite. Claro. A gente tem essa... Pedro, eu tô muito ligado, mas a doutora Laura está mais conectada que eu, e isso é importante nos julgamentos da CCR do Ministério Público. Tá? Nos julgamentos da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público em relação aos acordos de não persecução penal. Tem saído dali decisões fantásticas. Hoje, por exemplo, nós procurávamos uma decisão, um apoio do Ministério Público, alguma coisa, uma decisão judicial, algo, e ali na CCR nós captamos hoje uma decisão que a Laura não vai me deixar errar, mas ela falava mais ou menos assim, que eu preciso entender como procurador, como promotor, como acusação, que no momento em que eu exigir a reparação do dano, o pagamento da reparação do dano, e isso for, por exemplo, indissociável, não vou aceitar se não reparar o dano, por mais que quem esteja do outro lado demonstre a hipossuficiência, eu vou estar promovendo acordos para pessoas que têm condição financeira e ponto. E para pessoas que não têm condição financeira, eu não vou propor, então. Por óbvio, se eu vou colocar a reparação do dano como sempre um requisito. Então, assim, essas coisas, elas precisam ser corrigidas. O que muito me atucana, Pedro, e vejo que te atucana também, é o advogado que é omisso. O advogado que deixou isso acontecer. O advogado e defensor que não recorreu, que não se preocupou e que achou que isso era normal. É normal dizer que não vai oferecer o acordo por tal coisa que não está na lei. Não, só um pouquinho, para aí. O que tu quer dizer? Para aí, só um pouquinho que eu vou atrás disso. Então, isso que me preocupa. Porque, assim, os acordos estão cada vez mais tomando conta do processo penal. Então, a gente realmente precisa estar bastante antenado nisso. Mais alguém? Alguma questão, alguma ponderação? Então, pessoal, quero agradecer, né, imensamente o professor Marcos por ter compartilhado aí um pouco do seu conhecimento jurídico com a gente na tarde de hoje. Marcos, a casa é tua, né, as portas estão sempre abertas. Quando quiser retornar, né, já sabe, é só me mandar uma mensagem, um áudio, a gente organiza o que for. Eu estou atualmente na condição de coordenador dos cursos de extensão aqui da universidade e deixo registrado publicamente o convite, caso tu queira trabalhar essa temática ou outra em um curso, né, pago,
fico à disposição, a gente pode conversar. Agradeço imensamente, de novo, por apoiar sempre os nossos projetos, e qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Agradeço ao Pedro, ao Robson, que estão sempre tocando isso junto comigo. Saudação especial ao Marcos Pipe, que entrou mais tarde, né, a Laura, também do escritório, e todos os demais presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos.